Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui com a gente hoje para acompanhar a primeira live do programa Selo Prevenção Minas. Vou convidar, então, a Bruna, coordenadora estadual do programa Selo Prevenção Minas, e a Cristiane, que é uma das gerentes do programa, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre segurança pública e cidadania. Sou coordenadora estadual do programa Selo Prevenção Minas, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, e executado sempre em parceria com as prefeituras municipais, como é o caso do programa em Alfenas, né? Uma parceria com a Prefeitura Municipal de Alfenas. É uma alegria poder estar aqui, é uma alegria poder conversar um pouco sobre segurança pública cidadã, sobre cidadania, sobre participação social. Espero que seja um espaço de troca e de aprendizado para todos. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Cristiane, eu sou uma das gerentes do programa Selo Prevenção Minas, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Assim, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí do outro lado, topando falar sobre segurança pública, que é um assunto tão importante, em plena sexta-feira à noite. Então, de fato, muito obrigada a todo mundo que está aí do outro lado junto com a gente. Eu espero que possa ser um momento de troca e que a gente possa sair daqui hoje pensando em coisas diferentes e novas, pensando no bem da nossa cidade. Bom, aproveitando então já para iniciar a minha fala, como eu disse, o selo é uma iniciativa, né, da Sejusp, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. É um programa novo, começou no final do ano passado, e é executado como uma edição piloto, né, em Alfenas e em outro município de Minas Gerais. Ele tem como objetivo fomentar ações de prevenção à criminalidade e à violência nos municípios. E para isso ele se propõe a uma articulação de rede, né, conversar com a rede de segurança pública e de outros serviços e programas que estão no município, para que juntos a gente possa encontrar soluções que sejam adequadas ao cenário de violência de cada um dos municípios, de cada local, de cada território. E aí, para a gente começar então a nossa conversa, eu queria começar falando de segurança pública, né? A segurança é uma necessidade básica, né, dos seres humanos. Sem a segurança, sem a gente se sentir seguro, vários outros aspectos da nossa vida são prejudicados. Então, promover segurança, sentir-se seguro, é um fator muito primordial no desenvolvimento da humanidade, das sociedades. A segurança pública, se a gente for pensar em termos no campo das políticas públicas, né, ela é uma política assim como a saúde, a educação, a assistência, a cultura, né? E é claro que ela tem suas especificidades, mas ela é um campo das políticas públicas assim como as outras. Como que a gente pode conceituar ou definir segurança pública? A gente pode definir segurança pública, por exemplo, como um conjunto, né, de ações, de atividades realizadas por um conjunto de indivíduos, de grupos ou de organizações, sejam eles, né, públicos, privados ou até mesmo comunitários, e visando, em primeiro lugar, aquilo que é mais primordial, que é garantir os direitos dos cidadãos. E aí, principalmente, pensando naqueles direitos básicos, primários e primordiais, né? O direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade e à dignidade humana, né? Numa dimensão mais política, mais operacional mesmo, a gente pode definir também a segurança pública como as atividades, né? Como o Estado se estrutura e se organiza para administrar questões de ordem, né? A manutenção da ordem, lembrando sempre que é uma ordem que respeita um Estado democrático, né? Onde todos são iguais e têm deveres e direitos e precisam ser garantidos. Então, o Estado garantindo a lei, a ordem e administrando os conflitos sociais, né? A gente também pode conceber segurança pública nessa dimensão. E quando a gente fala, né, segurança pública, esse termo pública significa que o controle, né, da criminalidade, da violência, não deva ser exercido também nos espaços privados, uma vez que a gente está falando de uma segurança pública? E é claro que não, né? Durante muito tempo, por exemplo, a gente escutou aquela máxima, né? Em briga, conflito de marido e mulher, não se mete a colher. Pensando que, por ser um tipo, né? Uma tipologia de violência que acontece no espaço privado, como se o Estado não tivesse que interferir, né? Não tivesse que ajudar a pensar, intervir e pensar em soluções. Mas muito pelo contrário.
É claro que a segurança, ela deve se dar no espaço público, nas ruas, nos lugares onde a gente convive, nas praças, nos espaços públicos, mas também no espaço privado, porque o cidadão, ele perpassa e vive em todos esses espaços, né? Então, o Estado precisa garantir a segurança dele em todos esses lugares. Então, esse termo pública, né, se refere a algo que é destinado a todo o público, né? O sentido de existir do Estado, os cidadãos. Então, a segurança é destinada a todos eles. Não significa que não que é só para esses espaços privados, como eu estava dizendo antes, tá? No campo da segurança pública, o principal marco desse paradigma de segurança pública que a gente tem no Brasil é a Constituição Federal de 1988, que foi fruto, né, de um longo processo de discussões, de construções coletivas, que culminou nesse documento, que é um grande referencial para a gente até os dias de hoje, e que foi um avanço, um marco também para o campo da segurança pública. Ali teve um capítulo todo dedicado a tratar, delimitar e definir como a segurança pública deve ser operacionalizada e gerida no Brasil. E um dos artigos que eu quero destacar aqui nessa nossa conversa é o artigo 144 da Constituição, que ele fala que a segurança pública é um dever do Estado, mas também é um direito e uma responsabilidade de todos. Então, isso por si só já amplia um pouco essa noção, né, de segurança. Enquanto ela deve ser, sim, provida, é uma responsabilidade do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos enquanto sociedade, né? E ali nesse artigo, ele traz, então, os órgãos responsáveis pela gestão da segurança pública e execução dessa política no Brasil. E ali a gente tem, então, a Polícia Federal, Ferroviária, Rodoviária, as polícias, né, de competência dos estados, polícias civis, militares, o Corpo de Bombeiros, mais recentemente as polícias penais, né? E a gente percebe uma certa ausência, né, nesse texto constitucional do papel do Estado para além dessas instituições de polícia, que, claro, tem uma importância, né, nesse cenário de enfrentamento à violência e à criminalidade, mas a gente sabe que não é uma responsabilidade restrita aos órgãos de polícia fazer segurança pública. Se a gente quer promover espaços de convivência, né, sejam eles os espaços que forem, nos lugares que forem, a gente precisa de um conjunto articulado de ações para promover espaços, cidades, bairros, ruas, casas que sejam de fato seguras, que promovam o bem-estar das pessoas, uma convivência democrática. Então, pensar o espaço, pensar a forma de se relacionar vai muito para além somente das atribuições dos órgãos de polícia, né? A gente precisa ampliar esse debate. Então, tem esse papel, mas tem outros papéis que são tão relevantes quanto. A gente pode pensar no Poder Judiciário, a gente tem o papel dos municípios, que é um papel super relevante na área da segurança pública, que os municípios cada vez mais vêm ampliando o seu protagonismo nessa área. Na Constituição, por exemplo, traz, né, a competência do município, a possibilidade, né, de implementar guardas municipais, como o caso de Alfenas, né? A gente sabe, no município tem as guardas municipais, mas é claro que a educação, a segurança, a assistência, a cultura, políticas de infraestrutura urbana, mobilidade, tudo isso influencia na dinâmica da cidade. E, claro, vai influenciar nos tipos de violência e crimes que podem acontecer. Então, a gente precisa envolver todo mundo nesse debate. E é um pouco disso que o programa Selo se propõe a fazer. E fazer segurança pública é um desafio, né? É um desafio porque a violência, por si só, é um fenômeno muito complexo, que tem causas diversas, não tem uma única causa que explique o fenômeno da violência. Então, as soluções de segurança pública precisam ser também bem articuladas e darem conta de todos esses fenômenos que causam a violência. E é importante que elas sejam aplicadas a cada contexto. Então, assim, a violência que acontece no município de Alfenas, por exemplo, é muito diferente da violência ou da forma como essa violência acontece se a gente comparar com uma capital, com Belo Horizonte, por exemplo, ou mesmo com um município bem próximo de Alfenas, que talvez tenha uma população muito menor, então uma configuração do espaço urbano, dos serviços públicos que estão ali. Então, tudo isso influencia nos tipos de crimes e violência que vão acontecer ou na dinâmica
que contribuem para a ocorrência daquele crime ou daquela violência, tá? Então, é sempre importante pensar em soluções de segurança que levem em conta o contexto de cada município, e aí, pensando dentro do município, o contexto de cada bairro, de cada território, né? E aí, eu acho que falar de segurança pública, a gente sabe que é um problema, porque a gente vivencia isso na pele, né? Todos nós, enquanto parte da sociedade, desse país, a gente vivencia problemas de segurança o tempo todo, né? Assim, quando a gente sai na rua, tem medo de sair na rua em determinado horário, local. Então, eu não precisaria nem trazer dados aqui para dizer o quanto é importante a gente conversar sobre segurança pública, mas eu quis trazer alguns, porque às vezes a gente não tem essa dimensão, ainda que a mídia, por exemplo, demonstre sempre, né, o quanto a violência está presente na nossa vida, nem sempre a gente acessa tantos dados. Em 2017, por exemplo, aconteceram mais de 65 mil homicídios no país. É um número muito alto. Em termos de taxa, isso representa 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Essa é a maior taxa histórica de todo o período que a gente tem esses dados disponíveis no Brasil. Então, a gente percebe que a violência, em alguns campos, né, alguns tipos de violências e crimes, vem aumentando. E se a gente fizer alguns recortes, a gente percebe que alguns públicos específicos, né, são ainda mais vitimizados nesse cenário. Por exemplo, se a gente considerar jovens do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 29 anos, o homicídio é a causa de morte de quase 60% desses jovens. Um outro crime, por exemplo, que a gente percebe que vem aumentando muito no Brasil, infelizmente, é o homicídio de mulheres. Se a gente comparar a taxa de 2007 até 2017, considerando esse período de 10 anos, a gente vê que houve um aumento de 30% do número de homicídios de mulheres no país. E se a gente fizer olhar para quem for as vítimas desse crime, a gente tem que 66% dessas vítimas foram mulheres negras. Então, para alguns grupos, o problema de criminalidade e de violência é ainda mais grave. Eles são ainda mais vítimas desse problema, né? Portanto, né, pensar a segurança pública precisa envolver um conceito mais amplo de violência. E aí, no final da década de 90, a gente tem no campo desse debate o início de um novo conceito, né, que é a segurança cidadã. Começou ali com as discussões da Organização das Nações Unidas, no final da década de 90, propondo uma segurança humana, e que depois isso foi avançando e chegou-se no termo segurança cidadã. Segurança cidadã entende violência como tudo aquilo que impede os indivíduos de exercerem plenamente a sua cidadania. Então, a violência não é só aquilo, por exemplo, que ameaça a integridade física do indivíduo ou o patrimônio, mas também tudo aquilo, por exemplo, se ele não consegue acessar um determinado serviço público. Isso é uma forma de violência, né? Então, fazer segurança pública, fazer segurança cidadã, envolve também a gente pensar em ações de prevenção. Ações que pensem nas causas da violência no nosso país e que deem conta de atuar nas causas para que a gente não tenha que lidar com tantos problemas, tantas consequências da violência que, por vezes, é fatal, né? Então, promover a cidadania, né, envolve, por consequência, promover os direitos dos cidadãos, né? Os direitos humanos, os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais. E, de forma alguma, fazer segurança pública e promover os direitos e promover a cidadania são ideias antagônicas, né? Elas precisam andar juntos. É preciso, cada vez mais, fortalecer a ideia de que fazer segurança pública é promover cidadania. E aí, para ampliar um pouco essa discussão e esse debate do que é cidadania, de como a gente exerce a nossa cidadania, vou passar a bola para a Cristiane, que eu acho que vai somar muito nesse debate que a gente se propõe a fazer hoje. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada pela fala. Eu acho que é de muito importante a gente começar, né, pensar nessas noções ampliadas de segurança que envolvem, né, diversos setores da sociedade e que tem como base essa noção de segurança cidadã, né, que tem por trás toda essa bagagem em relação à cidadania. A Bruna falou, né, que a violência dentro da segurança cidadã, ela é tudo aquilo que impede que o cidadão possa exercer a sua plena cidadania.
E eu queria convidar vocês hoje a pensarem o que de fato é essa cidadania, né? O que é exercer a minha cidadania? O que seria essa segurança cidadã que diz respeito a algo relacionado à cidadania? Muitas vezes a gente ouve muito esse termo, né, cidadania, não, porque a gente tem que exercer a nossa cidadania, mas às vezes a gente não para pensar de fato no que isso significa. E como a Bruna colocou, né, a cidadania, ela nada mais é do que o conjunto de deveres e de direitos que o cidadão tem, só. Mas isso não é só. Isso envolve uma série de questões por trás, né? E várias outras coisas que são implicadas junto com os nossos deveres e com os nossos direitos. Então, a cidadania, ela se refere às obrigações e aos nossos direitos que a gente vai exercer em determinado espaço e em determinado tempo. E eu acho importante marcar isso, porque essa noção de direitos, ela não é a mesma em todos os territórios, em todas as culturas e em todos os tempos. A gente sabe que ao longo dos anos a gente vem avançando, né, numa noção de ampliação de direitos, mas que nem sempre foi assim, né? Então, que durante o nosso processo histórico, a gente pode ter por vezes os nossos direitos, os nossos deveres, mas é interessante lembrar que é uma luta constante para que a cidadania não seja forte apenas ao responsabilidade, mas que de fato esses direitos, esses possam ser entendidos nessa noção ampliada, né? Então, justamente quando a gente fala de uma segurança em relação à cidadania, a gente fala de uma segurança que ela pensa nessa noção de coletividade, nessa noção de bem comum, nessa noção de bom, diversos sabores, diversos órgãos, diversos estruturas. Então, a gente vai desenvolver, como a falou, né, a questão da saúde, da educação, da assistência, da infraestrutura, do planejamento urbano. Pensar segurança é muito bom. E pensar segurança, sobretudo nessa perspectiva cidadã, que entende esse bem comum, é pensar na cidade como um todo, né? É pensar nessa atuação conjunta de maneira geral. E aí, já que eu falei, né, da Grécia Antiga, eu queria trazer um conceito que Aristóteles traz, que eu acho muito legal e interessante da gente pensar, que é o conceito de eudaimonia, que seria o conceito de felicidade. Mas não seria uma felicidade do jeito que a gente entende a felicidade, assim, muitas vezes no âmbito individual, né? Um estado de espírito que a gente tem, por exemplo, quando a gente fica feliz por ganhar um presente, ou por acontecer alguma coisa boa na nossa vida, ou na vida da nossa família, né? Da vida de quem anda com a gente. A eudaimonia é uma noção de felicidade que ela é mais ampliada. Ela pensa no bem coletivo, no bem comum, no que eles chamam de sumo bem. Então, não basta somente eu ou a minha família, né, ou aquelas pessoas do meu ambiente privado, privado no sentido, né, daquilo que é mais próximo a mim, não basta eu sentir a felicidade ou o sentimento só nesse nível. Eu preciso me preocupar com essa cidadania, com essa felicidade para além das portas da minha casa, né? Para além da minha vida só por si só. Eu preciso pensar nessa noção de felicidade ampliada pelo meu bairro, pela minha cidade. Então, falando de violência, muitas vezes, né, a gente se depara com essas taxas que a Bruna trouxe, que são, assim, muitas vezes absurdas, né? A gente liga o jornal e vê todos os dias uma série de reportagens, a gente sai na rua e eu, enquanto mulher, me sinto, às vezes, amedrontada de sair sozinha, né? Eu já fui assaltada 2 vezes no meu bairro, e muitas vezes, assim, eu penso que... E eu só reclamo, assim, vamos dizer, né? Reclamar no sentido de, mas a gente vive esse problema de segurança pública, enfim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu esqueço de pensar nessa questão do bem coletivo, né, da minha cidade, de como, né, eu posso contribuir para que essa eudaimonia, para que essa felicidade coletiva daqueles que me cercam, né, possa de fato ser efetivada, né, e a felicidade pensando muito no sentido da segurança pública, como eu posso fazer para que essa segurança pública ela seja efetivada para todas as pessoas, em todos os territórios, né, nessa noção mais ampla. E aí um ponto fundamental dessa noção de cidadania é a nossa participação da vida na sociedade, né, é essa noção da participação social, que a Bruna também trouxe, assim. Muitas vezes também a gente tende a associar a participação social somente, por exemplo, à questão dos votos, né? A gente vota, então a gente está exercendo ali nossa participação social. E sim, ótimo, é muito importante que a gente exerça a nossa participação social dessa forma. Mas a participação social, ela não
se restringe só a isso, né? Na verdade, ela é muito mais abrangente do que isso. Então, quando a gente vai pensar nessa noção de participação social, a gente entende que ela está relacionada também com a influência e a participação que a gente tem nos espaços e organizações que a sociedade nos propõe e que o Estado deve nos propor. Então, a participação na vida escolar dos nossos filhos, eu que não tenho filhos, né? A participação da vida escolar, por exemplo, do meu bairro, das pessoas que me cercam, dos clubes, das associações esportivas, das associações comunitárias, dos serviços voluntários, dos serviços culturais, dos movimentos comunitários. Então, essa participação social, ela é entendida de uma forma mais ampla, né? E ela pode ter diversas nomenclaturas, enfim, né? Participação de cidadãos, participação popular, participação democrática, participação comunitária. Enfim, existem diversas formas, né, para além também dessa presença, digamos assim, né, nesses setores da sociedade, da gente exercer essa participação, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Antes, eu só queria trazer uma conceituação de uma autora que eu gosto muito e que é uma das mulheres que mais fala sobre essa questão, que é a Sherry Arnstein. E para ela, participação é a estratégia de redistribuição de poder que permite aos cidadãos excluídos dos processos políticos e econômicos serem ativamente incluídos como participantes do planejamento do seu futuro. Ou seja, muitas pessoas não se sentem, às vezes, incluídas nos processos de decisão, ou não se veem representadas na política, ou não enxergam que a sua opinião é importante. E isso muitas vezes vai gerando um sentimento de nem querer se envolver, né? Então, assim, para que eu vou? Minha opinião não vai ser levada em consideração, né? Mas eu sou só uma gota mais no meio da multidão, né? O que vai importar? Mas, na verdade, né? Essa é uma noção que muitas vezes impede com que a gente participe, de fato, dessa vida política da cidade, política que eu digo nesse sentido de completude, né, das instituições e dos equipamentos. Essa participação, ela deve ser ativa, assim, e ela deve ser oferecida, sobretudo, pelo Estado. Então, é muito importante também que o Estado possa ser garantidor desse lugar de participação. Eu não sei vocês, assim, mas particularmente na minha vida, quando eu participo de algum projeto, né, ou quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu participo desse processo de elaboração, e quando me perguntam a minha opinião e que eu construo junto, é muito mais fácil com que eu me envolva e me responsabilize depois. Então, é muito importante que a gente possa participar, de fato, da vida da nossa sociedade, da vida pública, né, da nossa cidade, e que a gente possa, de fato, poder contribuir para a execução dessas políticas, e pensando na segurança, sobretudo, né, daquilo que às vezes a gente é tão afligido, né, a gente é tão vitimizado, assim, por essa questão da segurança pública, né. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar de que formas a gente pode contribuir. E quando a gente pega, por exemplo, na história do Brasil, é nítido, assim, a importância da participação da sociedade civil nas decisões do Estado, assim, principalmente quando a gente vai dar de exemplo os conselhos nacionais de educação e de saúde, assim, às vezes a gente nem sabe a importância que esses órgãos, eles têm para poder fazer a nossa política, né, de saúde, de educação, enfim. Então, eu queria muito ressaltar que cabe mesmo ao Estado ser garantidor, né, desses direitos sociais de participação, mas cabe a nós, enquanto cidadãos, buscar por esses lugares, assim, né, procurar entender como a gente pode contribuir, porque durante muito tempo a população do nosso país, ela não teve essa liberdade de expressão nas decisões do governo, e a gente sabe disso, né, e houveram muitos avanços desde então, e eu também não estou dizendo aqui que a gente vive numa sociedade perfeita, porque a gente sabe que não, mas muitos direitos hoje, eles estão aí postos, e eles são nossos. Então, como a Bruna falou, né, muito bem, assim, da questão da Constituição Cidadã, que trouxe, né, muito essa noção de cidadania, e o nome dela, né, ela ficou conhecida, vamos dizer assim, por Constituição Cidadã, porque no bojo dela vem a garantia de uma série de direitos civis, liberdade de ir e vir, de circular, de pensamentos, direitos políticos, né, então a gente tem o direito de participar ativamente da vida política da nossa cidade, direitos sociais que nos devem ser garantidos. Então, assim, existem direitos e existem mecanismos que estão ali para garantir a nossa participação, e muitas vezes isso passa despercebido por nós, né? Então, às vezes, falta de tempo, a nossa própria preguiça, ou enfim, a gente tem uma certa descrença de que a nossa participação pode ser efetiva, mas a gente precisa entender, de fato, a importância que isso tem na vida da nossa sociedade, né, pensando no conceito da felicidade ampla. Então, falando assim, né, beleza, ótimo tudo isso que você está falando, mas, de fato, Cris,
como que eu posso participar dessa vida coletiva, né, dessa vida da minha cidade? E como a Bruna falou, né, inclusive, e o fenômeno da violência é um fenômeno muito territorializado, eu não sei de onde você está me assistindo, então eu não sei te falar o que exatamente você pode fazer de onde você está, mas eu consigo te falar diversas formas de participação que existem e que você aí no lugar que você está pode buscar entender e compreender todas essas questões. Por exemplo, existem os conselhos, e aí em Alfenas a gente pode falar, né, do Conselho de Segurança Pública, do CONSEPA, do Conselho da Mulher, do Conselho do Idoso, que são meios de mediar essa relação, muitas vezes, entre população e poder público. Então, participar desses conselhos é muito importante para a gente entender quais níveis de discussão, quais decisões, quais políticas estão sendo tomadas em determinada área. O próprio selo prevenção é um espaço, né, que através da comissão, através dos fóruns, dispõe desse serviço de participação popular para os cidadãos agora de Alfenas e de Tocantins, né, talvez tenha alguém de Tocantins me ouvindo aí, não sei. Além dos conselhos, né, a gente tem as conferências, a gente tem fóruns, a gente tem audiências públicas. Você já se perguntou quais fóruns que acontecem aí perto de você? Quais audiências públicas? Como que você pode se envolver no legislativo? Como que você pode participar das consultas públicas, dos atos e protestos? Os atos e protestos também são formas de participação social. Os movimentos sociais que existem perto de você. Você está inteirado, talvez, por onde isso está se passando? Os grupos de bairro, as associações comunitárias, o que tem no seu bairro? O que você pode se envolver no seu bairro que é relacionado a essa questão da participação? Será que no meu bairro tem alguma associação, algum, talvez, equipamento cultural, algo consultivo? Então, é muito importante que a gente possa, de fato, tomar esse lugar que é nosso, enquanto cidadão, de participar da vida pública da nossa cidade, de entender quais são esses direitos que nos são garantidos, ou pelo menos deveriam ser, né, pela Constituição, e se apropriar desse lugar, buscar essa participação. Pensando na segurança, sobretudo, isso é muito importante. Muitas vezes, a gente tende a ver a segurança de uma forma distante da gente, né? Então, assim, a gente tende a ver a segurança, talvez, lá, é problema ali de polícia, é problema ali só daquele órgão, e todos os órgãos são importantes quando a gente vai pensar numa segurança pública da perspectiva cidadã, como a Bruna bem colocou, assim. Então, é muito importante que esse lugar fique marcado. Eu acho que se a gente puder colocar uma sementinha hoje, que seja essa sementinha de olhar ao redor, de olhar e de pensar onde eu posso me envolver, como eu posso contribuir para a segurança pública que tanto me aflige, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo se sente aflito com questões de segurança pública. Não é novidade, né? Não é surpresa que essas questões elas são problemáticas. Então, eu queria que todos nós fôssemos chamados a essa responsabilidade, né? Entendendo, de fato, que é um dever do Estado, mas é um direito e uma responsabilidade de todos. Então, que a gente possa pensar nessa responsabilidade coletiva da segurança cidadã e que a gente possa aplicar isso na nossa vida, independente de onde a gente esteja hoje. E para falar um pouquinho agora especificamente dessa participação, né, em relação ao selo, eu vou convidar a Thaís, né? E, enfim, é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada, Bruna. As palavras de vocês nos provocam e nos estimulam, e eu convido vocês a partir dessas provocações, participar cada vez mais de uma forma ativa das temáticas de segurança pública no município de Alfenas. Em Alfenas, em específico, a gente já está desenvolvendo o programa Selo Prevenção Minas desde novembro do ano de 2019. Desde então, estamos realizando ações para o diagnóstico municipal de segurança cidadã, em que a gente já analisou diversos dados oferecidos pela Polícia Militar, dados da pasta de assistência social, fizemos diversas entrevistas, tanto com o Poder Executivo, quanto o Poder Judiciário, com as forças de segurança do município. A gente também já integrou um grupo, que é a Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade no município de Alfenas, grupo este que se reúne periodicamente, as reuniões são abertas à participação da sociedade civil. E, além disso, nós temos 2 pessoas referência para o programa que ficam no município de Alfenas. A gente tem a Cleide, enquanto multiplicadora, e a Patrícia, enquanto articuladora do programa. As 2 trabalham o dia inteiro, presencialmente, na Secretaria de Defesa Social do município. Vocês podem procurá-las também para mais informações. Temos também um post no Facebook da Prefeitura com mais algumas informações sobre o programa. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês
que ficaram aqui com a gente nessa noite de hoje e convidar para que vocês permaneçam ao vivo no Facebook da Prefeitura para acompanhar o próximo programa, que é o programa Alfenas em Rede. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente.